que vai ficar na frente dele e arrancar um queridinho do seu coração. O homem que semeia fogo. É assim que a multidão responde quando ouve falar deste jovem pregador. Aos 33 anos de idade, Marco Feliciano é o evangelista das multidões, sempre presente nos maiores congressos pentecostais do mundo. A voz rouca de apenas um homem que guarda no peito o chamado de fé e coragem. A determinação em atender o chamado para um ministério de semear fogo o transformaram neste grande avivalista. Uma história que começa antes do chamado de fogo, ainda muito antes das pregações, bem antes de uma igreja pentecostal. Uma história para Dona Lúcia, a mãe de Marco Feliciano, começar a contar. Por volta das 3h15 da manhã, eu comecei a passar mal pro meu Marquinhos. E nisso pra mim que era mentira, não acreditava. Mas eu morrendo de medo do meu pai, porque ele tinha acabado de fazer tempo que eu não via ele, né? Que tava para Ribeirão, se tratando, e ele procurou justo a minha casa. Mas eu achei que aquilo lá, no mesmo instante, era verdade, era mentira, não acreditava naquilo ali, filho. Não acreditava que aquilo lá era uma coisa, ia ser verdadeira, tudo muito bobo demais. Meu nome é Marco Antônio Feliciano, tenho 33 anos, nasci no dia 12 de outubro de 1972. Eu sei que eu nasci numa cidadezinha do interior, lá em Orlândia, e o meu povo tá aí pro meio espalhado. É uma cidadezinha pequenininha. Mas eu fui crescendo na Vila Tatu da minha cidade. E meu pai não sabia de nada que tinha acontecido. Meu avô era um homem bravo, bebia muito. Pra mim que era mentira, não acreditava que era verdade. Justo, que nem eu tô te falando, do meu pai chegar. O sofrimento da minha mãe, por ser uma mulher solteira, que se manteve fiel a um adultério, 30 anos. Filho de uma mãe que era solteira, para aquela época era uma coisa horrível. Hoje é a tal da gravidez independente, hoje é chique. Mas há 32 anos atrás, quando eu nasci, era vergonha, era um ato vergonhoso. Era uma coisa horrível, era uma blasfêmia. De frente à casa dele, ele me beijando e eu empurrando sozinho, pelo amor de Deus. Empurrando pra lá e a mulher velha. Meu pai morava quase de frente. Teve o caso com a sua mãe e tal. Só que quando minha mãe mudou para aqui, eles já tinham casa há tempo. Já. Entendi. Aí imagina, minha mãe tem que trabalhar de frente à casa da mulher verdadeira do meu pai. Só humilhação. Ai. Mas o que era? Ele, de fogo, gostava, né? De fazer graça, né? Fazendo graça. Cresceu ouvindo as pessoas te chamarem de filho de mãe solteira. Pode ser, os outros discriminou eu por uma causa, por ele ser casado, entende? Mas toda a vida, filho, eu trabalhei. Eu tava 17 para 18 anos. Vamos casar, você com filho, isso, aquilo, as irmãs mesmo, filho, não queria nem me ver. Como é que você vai fazer agora? Não tinha casa para me ficar, não tinha nada, morar no emprego. Nem cama, filho, não tinha, dormia no chão. Era um colchãozinho no chão, porque eu morava no emprego, né? Aí quando pensa que não, que eu saí do hospital, aí não sabia se o pai dele, se ele ia me dar alguma coisa, se ia fazer alguma coisa pra mim, entende? Nadinha que você pensar. Eu tenho recordações da minha infância de quando eu tinha 3 anos de idade. Depois aí que ele cresceu um pouquinho, aí pus ele na creche. Eu lembro eu chegando na creche Getúlio Lima, onde eu fiquei. Olá pessoal, aqui quem fala é a cantora Amanda Ferrari, na creche onde o pastor Marco Feliciano foi criado pelas professoras, por toda a diretoria dessa creche maravilhosa. O Marco cresceu aqui, o pastor Marco cresceu aqui, né, nessa creche, e ele sempre teve a vontade, né, de ajudar as crianças. Falou, não, eu ainda vou voltar lá e eu quero ver nesse pessoal e ajudar todos aqueles que precisam. Eu tenho lembrança da minha memória, a minha mãe descendo comigo, saindo lá da Vila Tatu, onde a gente morava, que hoje chama Jardim Boa Vista, a gente indo para o ponto de ônibus pegar o circular para vir para a creche. Dava uns 3 quilômetros. E muitas vezes a minha mãe não tinha dinheiro do ônibus. Já tempo que eu subia com ele pra ir pra creche, eu tinha que apoiar nas costas, porque é pesado, ele é pesado, bem gordinho, sabe? Outro dia apoiava aqui assim, lá vai eu, minha filha, eu e Deus, e vamos chegar lá. 3, 4 quilômetros para me deixar na creche. De manhã com fome, né? E depois a gente dava o leite, cafezinho, pãozinho, mamadeira. Tinha dia que tinha o leite, não tinha um açúcar para me pôr pra ele, pra me adoçar para ele, adoçar o leite dele. Tinha dia que eu tinha feijão, outro dia não tinha arroz. Eu cresci aqui nesse pedaço. Aqui era
era de terra ainda. Aqui era a famosa Vila Tatu. Pegava um pedaço de madeira, de tábua, e colocávamos aquelas roldanas, que chama. A gente colocava, fazia as rodinhas, e na frente do carrinho de rolimã, onde iam as rodas na frente, a gente pregava uma haste com um prego, e a gente controlava os pés, era a direção do carrinho. A gente desembestava nessa descida aqui, só Deus para achar a gente depois lá para baixo. Eram aos 7 anos, eu cresci dentro dessa casa aqui. Eu lembro desse tanque, que eu tomava banho dentro desse tanque aqui. Ele continua com o mesmo formato, é um tanque rústico, era normal isso aqui no interior. Era desse jeito que eu lembro de tudo isso aqui. Ó. Eu lembro que aqui dentro desse banheiro eu tomava banho de bacia. Minha mãe, na época, ela teve que pedir esmola na rua para poder sobreviver. Pedir comida. Foi aí que ela encontrou meu pai. Nessa época ela já era garotinha, tinha 14 para 15 anos de idade. E ela conseguiu um trabalho. Com o primeiro trabalho que ela conseguiu, ela alugou uma casa. Quando ela alugou essa casa, ela foi buscando todas as irmãs e os irmãos para morarem aqui. Anos mais tarde, Deus abençoou a gente aqui. Minha mãe comprou uma TV branca e preta, que ficava aqui nesse canto. E aqui a gente esparramava. A gente dormia aqui, como eu disse, em 12 pessoas. Éramos em 2 ou 3 crianças, o restante de adultos. Mas gente que vinha de fora, que passava por aqui. A gente era pobre, mas era muito unido. Com 7 anos de idade, acordar no escuro gritando: mãe, mãe, eu perdi minha perna, mãe. E a sua mãe falou: você tá maluco, moleque? Eu falei: não, mãe, eu tô coçando a perna e não sinto. Uma tia grita: você tá coçando a minha perna, rapaz. É um monte de gente dormindo, é um emaranhado de gente. Uma pobreza tão miserável que panela e pinico era tudo a mesma coisa. Só Jesus para ter misericórdia. A gente esfregava esse chão aqui e a minha mãe encerava com cera parquetina. 26 anos atrás foi que eu saí dessa casa. Meu mundo era encantado. Era encantado. Eu brincava com o cachorro como se fosse um pônei. Eu subia numa árvore e transformava ela num avião, como se estivesse num avião. Eu brincava de bolinha de gude, brincava de carrinho de rolimã. Mal sabia eu que Deus depois ia me levar para o mundo de verdade. Eu não tenho hoje nenhum tipo de tristeza, nem de preconceito de mostrar um lugar que eu morei. Isso aqui é um orgulho para mim. Mas é forte. Estar aqui dentro é reviver emoções, é reviver lembranças. É lembrar do meu avô que ainda era vivo, que foi a figura paterna que teve do meu lado. É lembrar da minha mãe, com seus cabelos pretos ainda, chegando do trabalho, cansada. Cresci num lar onde meu avô bebia muito. Minha família fumava muito. Minha mãe chegava a fumar 3 maços de cigarro por dia nessa época. Então imagine 12 pessoas aqui dentro, fumando e bebendo. Foi essa infância que eu tive. Tinha amor aqui dentro, respeito. Eu lembro da minha mãe de manhãzinha, debaixo de chuva, me acordando aqui nessa cama. Eu acho que eu dormia com ela aqui. Era eu, ela e mais 1 ou 2 tias. Ela me acordava. Quando ela me acordava, eu acordava, ela já estava me trocando. Eu lembro da minha mãe pegar um ovo, cozinhar o ovo, com a gema bem molinha, e pegar uma colherzinha, ou o cabo de uma colher normal, e me dar o ovo aqui para comer. Aí a gente descia essa ladeira aqui e ia para a creche, que é longe daqui, dá mais de 2 quilômetros daqui quase. E ela levava a pé, minha mãe me levava no colo, que às vezes não tinha dinheiro para pegar um circular aqui. O ser humano não tem que ter vergonha de nada na vida, a não ser que ele tenha feito alguma coisa bárbara. Mas ter vergonha de ser pobre, o ser humano nasce pobre. Ele nasce careca, banguelo e pelado. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de mostrar o passado porque ela é confrontada com ela mesma. Eu, pelo contrário, isso aqui está me fazendo mais homem, mas eu dou mais valor agora a tudo que eu tenho por causa disso aqui. Eu quero que as minhas filhas vejam isso, que elas jamais tenham vergonha do passado. Não se esconda do seu passado, não empurre ele com a barriga, não jogue ele debaixo do tapete. Pegue ele pelo colarinho e diz: você existiu, mas agora vai ficar aí. Não vou jogar você dentro da lata de lixo, porque todas as vezes que eu querer me exaltar, eu devo olhar para onde eu fui e ver que eu não sou nada sem aquele que estendeu a mão para mim e cuidou da minha alma. A gente não pede para nascer. Nenhum ser humano pede para nascer. Nenhum ser humano escolhe o destino dele. Se a gente passa por isso, é porque Deus quis que a gente passasse. E veja só, tudo isso hoje se transformou em uma plataforma de motivação. Quantas pessoas vão assistir esse documentário agora e vão ver que eles moram em lugares assim ou infinitamente piores. E vão olhar para frente e vão falar assim: poxa, eu nunca vou ser nada. A maioria das pessoas que tem uma vida assim,
acabam se envolvendo com drogas, acabam se envolvendo com bandidismo. Então, existem dois caminhos com o passado. Ou você transforma o seu passado num chapéu mexicano, num sombreiro, que vai fazer um peso em cima da sua cabeça, você vai andar a vida inteira olhando para baixo, sentindo o peso do seu passado nos ombros, ou você pode transformar o seu passado num tapete, você passar por cima dele, ou numa plataforma, numa catapulta, deixar ele te jogar lá para cima. E quando você olha para trás, você diz assim, eu não quero voltar para lá, eu quero melhorar. Foi isso que Deus fez comigo aqui. E olha que hoje eu não tenho vontade de parar, eu quero continuar. Eu quero continuar. Sempre inteligente, não repeti um ano. 7 anos eu fui para a escola, mas antes para a escola eu ganhei meu primeiro presente. Aí meu pai falou, isso aqui é o seu presente, com isso aqui você vai virar um homem. Essa praça, ela tem muita história da minha vida. Foi aqui que meu pai, Sozico, famoso taxista da cidade, ficava trabalhando, e era aqui que às vezes eu me encontrava com ele quando chegava da Guarda-Mirim ou com a minha bicicleta, enfim. Esse aqui é o centro da cidade de Orlândia. Eu tenho muitas histórias nessa praça. Foi aqui que, há muito tempo atrás, eu exerci uma das minhas primeiras profissões, vamos falar assim. Seria a minha voz embarga, quando eu lembro disso. Foi aqui que eu comecei a ser homem. Homem no sentido, não de ser macho, mas de ser uma pessoa que aprendeu a ser profissional, a ter um trabalho. Eu vou mostrar para vocês agora o que é que eu fazia. Antes de ser guarda-mirim, antes de ter a minha bicicleta, foi um dos primeiros presentes que meu pai me deu. Está aqui do meu lado. Essa pequena caixa de engraxar. Foi com essa caixa que eu comecei a aprender o que é ter responsabilidade, o que é viver para poder ajudar a família. Meu pai, na época, ele morava fora de casa, como sempre morou. E eu me lembro que eu tinha 7 anos de idade. Foi ele e um cidadão aqui da cidade chamado Sorrasmin. Os dois foram na minha casa. E ele falou assim, nós vamos te dar um presente agora. E eu pensei que era uma bicicleta, pensei que era um carrinho cheio de cavalinho, alguma coisa assim. Aí quando meu pai tirou essa caixinha de engraxar, os meus olhos brilharam. Porque não deixava de ser um presente. Mas era tão grande para mim isso. Quando eu caí no meu ombro, eu falei, eu não vou aguentar carregar. Porque eu era muito pequeno. Mas depois que eu comecei a desenvolver o trabalho, eu sempre tive orgulho disso. Ganhei um presente, uma caixinha de engraxar sapato. É o meu troféu. Tenho ela no meu escritório até hoje lá. Uma caixinha de engraxar sapato. Ela era tão grande e pesada quando eu era garoto, e hoje ela mal cabe no meu ombro. E quando eu olho para aquela caixinha de engraxar, eu tenho boas memórias, boas lembranças e algumas tristes. Eu me lembro que caminhava pela cidade todo final de semana. Eu vinha para essa praça, inclusive, e meu pai nunca me recriminou aqui. Eu lembro que ele ficava sentado no banco de táxi, e eu engraxava sapato, e ele olhava para mim sorrindo, dizendo assim, assim é que um homem aprende a ser homem. Foi com essa caixinha de engraxar que eu comecei a descobrir o que é viver. O que é você poder superar a humilhação, superar o orgulho, e que todo tipo de trabalho dignifica um homem. Eu entrei na casa de um cidadão lá na minha cidade, chamava Dr. Amador, mas era um homem importante da minha cidade. Ele tinha 12 pares de sapato, e aquele homem disse para o filho dele, tá vendo aquele garoto? O futuro dele é ser um trombadinha. E aquilo entrou dentro do meu peito e eu quase explodi em choro. Eu terminei de engraxar os sapatos, fui para casa, esperei minha mãe chegar do trabalho. Minha mãe trabalhava de doméstica. Quando minha mãe chegou, eu disse, mamãe, eu vou ser trombadinha quando eu crescer. Por que você está perguntando isso? E eu comecei a chorar. Pare de chorar, moleque. Pare de chorar. Eu disse, mas mãe, ele disse que eu vou ser. Minha mãe disse, você vai ser aquilo que você quiser ser. A escolha é sua. Se você quiser ser o que ele disse, você será. Mas se você quiser ser um homem importante, você será um homem importante. Você é um ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Achava engraçado ele ia engraxar, não gastava 1 centavo. Não, mãe, eu quero ver que a senhora vê o tanto que eu ganhei. Quando ele não ia engraxar, ele ia vender picolé. Chegava com o dinheirinho outra vez, mãe, gosta de me dar um dinheiro para comprar picolé? Ele não podia ter chupado quantos picolé fosse lá, ué. Depois descontava, né, Dona Tereza? Pagava lá e pronto. Vendendo picolé, me dá um dinheiro desse para me comprar picolé. Pra você ver, a inteligência. Marquinhos, mas por que você não chupou o picolé, Marquinhos? Não, mãe, eu queria que a senhora visse o tanto que eu ganhei. Eu lembro dos professores da escola. Eu lembro da professora do primeiro ano. Qual era o nome dela? Maria Helena. As notas, sempre tive as melhores notas, sempre
todos os anos sempre foi orientador da sala ali. Eu era professor da escola dominical de classe dos jovens. E eu me lembro do Marcos como um aluno interessado, assíduo, né? Eu estudei aqui nessa escola. Essa foi a primeira escola que eu estudei, chama Coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira. Aí eu fiz da primeira à quinta série. Ela tem um formato de cemitério, dizem que ela foi o primeiro cemitério da cidade. Tudo aquilo ali, ó, era a Vila Tatu. Agora não é mais Vila Tatu, agora há uma boa vista para se ver. A 50 quilômetros de Ribeirão Preto, Orlândia é uma das pequenas cidades do interior de São Paulo, na principal rota para Minas Gerais, a rodovia Anhanguera. A cidade recebeu este nome em homenagem ao coronel Francisco Orlando Diniz Junqueira, fundador da cidade. Este, em uma visão inovadora, determinou que a cidade fosse projetada com características urbanas modernas, cortadas por amplas avenidas. Andando por Orlândia, Marco Feliciano, ainda muito jovem, se despertou ao ouvir a voz de um Deus. Toda essa rua pavimentada, asfaltada que você vê, não existia isso na época que eu morava aqui. E aqui era tudo terra, e quando ventava, venta muito em Colina, quando ventava aqui, a cidade, essa parte da cidade desaparecia, ficava toda cheia de poeira. Quantas vezes, eu saindo da escola onde eu estudava, eu chorava porque achava que a cidade tinha desaparecido, por causa da poeira que levantava daqui, e porque aqui ficava nessa baixada, por isso Vila Tatu. Hoje, a vila evoluiu, agora chama-se Jardim Boa Vista, porque você, de lá da cidade para cá, tem uma vista, uma visão muito mais bonita do que era antes. Era garoto, minha mãe disse que a gente tinha conseguido morar numa casa que tinha chuveiro. Esse corredor aqui, ele não era pavimentado assim, era terra. Só que hoje, ele para mim tem uma distância. Quando eu era garoto, eu pensava que tinha 100 metros de distância isso aqui. Eu morria de medo aqui nesse lugar. Tinha medo do escuro. Então ele ia para casa dele, então ele falava pro meu filho, Tom, eu chamava ele de Tom, Tom, vamos na minha casa, lá tem doce, vamos. E meu filho ia com ele, mas para passar no corredor, porque ele tinha medo de passar sozinho à noite. Eu vim para cá com 7 anos, eu me converti com 13 para 14. Com 15 anos de idade eu ainda estava aqui. Foi aqui que eu tive algumas experiências profundas com ele. A casa que eu morava era essa casa aqui, agora ela está em reforma. Mas foi aqui nessa casa que eu cresci, foi quando eu comecei a ter as minhas experiências com Deus. E eu estou tendo aqui a oportunidade de estar com a Dona Maria. Dona Maria, essa senhora bonita aqui, essa jovem senhora, foi ela que alugou a casa para minha mãe. Ela me viu crescendo. Ele foi criado aqui, nessa casinha aqui, desde pequenininho, ia pra escola, saí daqui já moço. Saí daqui quase para casar. Eu sempre comento com os irmãos que eu usava uma tramela, né? Eu abri a janela tramela. Quem não conhece tramela, você que está aí nos Estados Unidos ou em outro país, isso aqui é uma tramela. Pedi para eles tirarem. Essa era a fechadura Era a fechadura da casa. Eu lembro que eu rodava isso aqui com muita força para poder abrir essa janela de madeira que era bem pesada na época. Os pedreiros montaram ela aqui, pessoal. Ele quase não deu conta de levantar ela sozinho de tão pesado que era isso aqui. Isso aqui foi a primeira porta que eu tive com Deus. Abraão teve uma porta que chamava Carvalhais de Mana. Jacó se encontrou com Deus no balde de Jaboque. Eu me encontrei com Deus algumas vezes nessa janela. Esse banheiro aqui, ele não era tão bonito assim. E para mim ele era muito maior do que isso. O chuveiro, nós não tínhamos essa peça, era o cano que saía daqui. Então saiu uma bica de água. Para mim, nós havíamos evoluído assim 50 anos em mim. A porta era exatamente essa. Mesma porta, mesma madeira, só tinha outra cor. Quando eu morava aqui ela era verde. Parece que eu estou vendo aqui, por baixo, assim. Olha ali, a cor da porta. Era a mesma porta, era verde. Eu lembro disso até hoje. Essa janela não existia. Era aquela janela que nós filmamos agora há pouco, contra a Mela. Daqui dava para o meio do pasto. Uma vez eu cheguei de um culto, onde eu havia falado para um pastor que lá estava, que eu tinha uma vocação divina, uma vocação missionária. E ele falou para mim que aquilo não era para qualquer um. Ele disse que eu não era filho de nenhum homem rico, que eu não tinha os olhos azuis como os olhos de um americano, e que a obra missionária minha, eu tinha que me contentar em evangelizar os meus vizinhos, evangelizar o pessoal da minha escola.
Eu falei com Deus, para mim, eu esperava que o Senhor usasse qualquer pessoa. Mas pelo que meu pastor disse, a gente tem que ser rico, tem que ser importante. E o Senhor me enganou, porque em Isaías 6:8 diz, a quem enviarei? E quando eu disse, eis-me aqui, eu achei que o Senhor ia me aceitar. Mas meu pastor disse que tem que ser rico, tem que ter olho azul, tem que ser filho de pastor presidente. E eu não sou nada disso. E eu chorando aqui, o céu fechou, começou a chover. E eu ouvi a voz de Deus no meio dos trovões, falando assim, eu não preciso de passaporte para ir do outro lado do mundo, eu não preciso de riqueza. O Senhor disse para mim, eu preciso de um coração que tenha fé, de alguém que acredite. Nesse cômodo aqui, eu chegava da escola, eu dormia aqui nesse cômodo, com meu avô, com um tio quando ele chegava de viagem, minha cama era uma beliche, ficava exatamente nesse lugar aqui. Meu avô ficava deitado aqui. E às vezes eu passava noites de joelho orando aqui. Eu orava, pedia a Deus graça. Meu avô nessa época bebia muito. Então Marquinhos, se ele não descia, batia o joelho no chão, em cima da cama mesmo ele fazia oração. Cobria a cabeça, né, assim de joelho em cima da cama e fazendo oração. E o Marquinhos, meu pai falava, Marquinhos, pelo amor de Deus, Marquinhos, larga disso. Não, e ele orava harto, não é baixinho não. Orando harto todo santo dia. E a oração do justo fez efeito, porque meu avô passou os últimos 20 anos da vida dele sem beber. E foi para o céu salvo, porque aceitou Jesus como Salvador. Diferente dos jovens de hoje que tem brinquedo para todo lado. Os meninos faziam o brinquedo para brincar, né? Exatamente. Aí isso aqui era a nossa espaçonave. Um dia nós tivemos uma ideia, vamos brincar de Liga da Justiça. Isso aqui virou a nossa espaçonave. Aí cada um foi para um galho e estavam subindo para perto do sol. Imagine a ideia do jovem, da molecada. Um era o Super-Homem, outro era o Homem-Aranha, o outro era o Batman. Quando estávamos chegando perto do sol, na nossa imaginação, alguém chacoalhou a mangueira desse jeito e falou, fomos atingidos por meteoros. Aí a nave começou a ter problema. Quando chegamos perto do sol, alguém gritou, está derretendo. Aí o Homem-Aranha olhou para o Batman e disse assim, olha, eu só sei usar a minha teia. O Batman olhou para o Homem-Aranha e disse, eu só sei usar meu cinto de utilidade. Olharam para mim e disseram assim, Super-Homem, só você pode nos salvar. Eu me senti um super-homem naquele dia. Fiquei em pé em cima dessa goiabeira, levantei as duas mãos para cima e disse, para o alto e avante, e pulei, velho. Quando eu caí, quebrei os dois braços, mas foi bom, porque eu passei a semana inteira andando na rua aqui com o braço quebrado, mas todo mundo falava assim, lá vai o super-homem. Super-homem com o braço quebrado, mas para mim foi bom, foi aqui. Eu era um garotinho igual esse, eu não era bonito como eles, assim, né? Mas eu era garoto como esse. Conheci o Rodrigo. Rodrigo, seu irmão? Rodrigo Sacone. Eu estudei com ele. Ele é meu pai. Seu pai, Rodrigo? Eu achei que era seu irmão. Eu estudei com o pai desse garoto, olha só. Quem tem 7 anos aqui? Ninguém. Tudo mais velho? 6. 6. Eu venho aqui, eu era o tamanho desse garoto, não muito diferente dele, quando eu mudei pra cá. Era um mundo, imagina no escuro, eu morria de medo de tudo isso aqui. Essa casa era gigante pra mim. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive uma chamada divina muito grande. Eu estava aqui e eu via os sinos da igreja, o coro da igreja, que é bem próximo aqui. E ele não perdia a missa de jeito nenhum. Eu me lembro que todo domingo eu acordava ou com a batida do sino, ou com o canto da igreja, e aquilo me chamava a atenção. Um dia eu acordei muito cedo, me troquei sem falar com ninguém e fui para a missa, sozinho. Não precisava de eu mandar não, viu? Daqui até a igreja nós estamos a menos de 100 metros. Igreja Cristo Rei. Ali eu tive uma experiência muito grande com Deus. Eu já vou até a igreja te mostrar o que aconteceu. Aquelas laterais que tem, aquelas transversais que saem da igreja, ali eram as classes de catecismo. Foi ali que eu aprendi a primeira vez sobre Deus. E eu fui um dos primeiros garotos do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com 10 anos de idade. Quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, 7 anos já, com os panfletinhos na porta da igreja, eu fui elevado à categoria de coroinha. Eu começava a ajudar o padre na formação do ritual da missa. E eu me lembro que um dia, vestindo roupinhas brancas, eu estava com o pratinho das hóstias, outras crianças na minha frente, uma com vinho, outra com uns papéis, outras com uma toalha, e eu vim atrás deles. O padre cantando, as pessoas cantando, eu ouvi uma voz que estourou dentro da igreja, uma voz estrondosa, que disse que tinha um plano na minha vida. Terminado isso,
a missa, eu corri até o padre para falar com ele, mas ele estava muito ocupado. E até uma história engraçada, que eu peguei e puxei a batina dele, porque ele estava conversando com outras pessoas. Na medida que eu puxei a batina dele era uma batina de uma congregação pobre, a batina se rasgou, eu acabei deixando o padre furioso. Ele virou para dar um tapa na minha orelha, ainda bem que eu era bem baixinho, saí correndo da igreja e nunca mais tive coragem de perguntar a ninguém quem é que havia falado comigo aqui dentro dessa igreja. Aí ele ia para a igreja católica, né? Ele ia, passava com a Bíblia debaixo do braço e eu olhava ele indo e eu já estava na igreja. Eu falava para ele: Marco, não adianta você ir. Se levar a Bíblia debaixo do braço e tá lá na igreja, não vai resolver. Ela me via indo com a Bíblia era emprestada da patroa da minha mãe. E ela me via com aquela Bíblia daquele tamanho, ela dizia: gordinho, você está indo para o lugar errado, não é esse o caminho. E eu falava: que caminho é o verdadeiro? Ela falou: vem aqui que eu te mostro. Ela tinha um livro de muitas figuras sobre o fim do mundo, eu acho que era dos Testemunhos de Jeová. Então eu comprei esse livro para meus filhos ver também. Eu comprei antes de ir para a igreja evangélica, né? E para meus filhos ver, né? E aí eu comecei a mostrar para ele. Eu falei: Marco, não adianta você ir na igreja católica, não adianta, porque vai ser assim o fim do mundo. Mas ela me mostrava as cenas dos prédios desabando, do fogo subindo, das pessoas caindo, a dizer assim: é para esse lugar que vão as pessoas que não conhecem Jesus de verdade. E se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você não vai para o céu. Eu sempre fui muito medroso, sempre tive medo de escuro, medo de fantasma, sempre fui muito curioso, mas sempre fui muito medroso. Então isso tudo foi mexendo comigo. E o meu melhor amigo era filho dela, e como o filho dela era evangélico, eles foram passando para mim um pouco da filosofia da fé deles. Isso acabou impregnando a minha vida. Por quê? Porque eu creio que Deus já tinha um propósito na vida dele. Fizeram um trabalho bem na esquina, fizeram propaganda dizendo que ia ter um filme e as pessoas que fossem assistir o filme iam ganhar um presente. E eu juntei com a molecada ali na esquina para ver, e eles passaram a vida de Cristo, distribuíram o Evangelho segundo São João, o Evangelho do Amor, que era um livrinho vermelho, e as partes que Jesus falava eram grifadas em amarelo. E eu me lembro que eles disseram que quem concluísse, fizesse a resposta de um curso bíblico, ganharia um diploma. E eu ganhei o diploma, eu tenho ele guardado até hoje. E um dia eu resolvi botar uma mesa no meio da rua, ou mesmo no canteiro, chamei todos os meus amigos. E eu comecei a dar aula para eles sobre aquilo. O pessoal da Igreja Batista me deram um diploma por causa disso. Mas eu não era nem crente,